Na oficina de pintura em tecido de hoje, nós vamos fazer um tema de Páscoa. Eu escolhi esse aqui, ó, um coelhinho com várias cenourinhas. E vamos pintar na barra de um avental. Depois que estiver pronto, ó, é um avental de algodão cru. Assim que estiver pronto, eu vou mostrar para vocês ele aberto. Eu risquei bem na barra, ó, já transferi aqui o meu risco. Esse risco eu tinha ele menor numa folha de sulfite, mandei ampliar num bazar, né, onde eles têm a máquina que amplia o desenho, para ele ficar maior aqui na barra, porque meu avental é grande. E aí, eu copiei mais duas cenourinhas aqui, ó, em cada lateral, para poder preencher toda a barra do meu avental. Então, eu fiz essa adaptação, tá bom? Eu já transferi aqui, ó, já usei o meu carbono, ó. Então, eu coloquei cenoura até aqui no finalzinho, risquei aqui, ó, beirando a costura, porque eu queria que as patas do coelho, ó, ficassem bem rente aqui, ó, onde termina o risco e começa a costura, pra ficar bem na barra mesmo, ó, aqui no cantinho, ó, mesma distância. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar o material que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar o avental de algodão cru, né? Ou pode ser um outro tecido que você tem aí, um Oxford, tá? Tem aventais também que você já compra pronto só para pintar, em tecido de sacaria. Vamos utilizar também o pincel Pituá, o pincel número 6 lixado e o pincel zerinho. Tintas nas cores azul celeste, branco, marrom, sépia, rosa chá, verde musgo, amarelo ouro, laranja, verde folha, cinza lunar, preto, clareador incolor, vermelho tomate, vinho, caramelo e o diluente. Então, eu vou começar aqui adiantando uma leve sombra aqui, ó, em volta do coelho, só em algumas partes, ó. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui e aqui, ó, com azul celeste e clareador. Vou adiantar aqui um pouquinho a minha sombra e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já adiantei a minha sombra. Com o Pituá, eu fiz aqui, ó, um pouquinho mais escuro aqui, ó, passei um pouquinho de clareador no pincel. Peguei a tinta, tirei o excesso no paninho, escureci um pouco mais aqui. E só com o pincel sujo, eu passei aqui ao redor, ó. E escureci um pouquinho mais aqui nesses cantinhos. Então, agora, nós vamos começar a preencher as orelhas do nosso coelhinho. Ou melhor, da nossa coelhinha. Ela tá até de lacinho aqui na cabeça. Então, ó, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou preencher a parte de fora, aqui, ó, da orelha, com branco. Só preencher, ó, de branco. E aqui a parte de dentro, eu vou preencher com o rosa chá. Ó, o pincel tá até sujinho de branco, não tem problema, porque aqui nós vamos iluminar o meio da orelha da coelhinha com o branco. Então, eu vou preencher aqui tudo de branco e aqui tudo de rosa chá e já volto com vocês. Então, terminei de preencher. Agora, eu vou pegar o branco e vou iluminar aqui dentro da orelha a parte rosa, ó. Vou girando e vou mesclando o branco no rosa chá, pra ele ficar mais clarinho aqui no centro. Ok?
Posso pôr mais um pouquinho aqui, bem no meinho, ó. Sempre o meinho fica mais claro. E a parte branca, vou lavar meu pincel e agora eu vou pegar o cinza lunar e vou fazer o contorno da orelha. Vou pegar um pouquinho de cinza, ó. E vou passar em volta da orelha, ó. Passo e já vou dando uma esfumaçadinha, ó. Pra não ficar aquele contorno grosso, ó. Eu passo e já esfumo pra dentro, ó. Pouquinha tinta, tá? Não é o pincel carregado. Então, vou colocar aqui, ó, um pouquinho, ó. E aí, a tinta que for ficando aqui, ó, eu já vou esfumaçando. Passo em cima do contorno e esfumaço. Aqui, ó, na parte de baixo, ó, posso colocar um pouquinho e jogar pra cima, ó. Dos dois lados, aqui e aqui também, ó. E jogo para cima e já esfumaço. Ok? Então, eu vou fazer o contorno em toda a minha orelha aqui. E vou fazer já a outra orelha do mesmo jeito. Então, aqui, ó, já fiz as duas orelhas. Passei um pouquinho do cinza também aqui, ó, pra dar uma escurecida dentro da orelha. Desse lado aqui também, ó, a orelha tá dobrada, então passo aqui também o cinza. Agora, eu vou preencher aqui, ó, a carinha da nossa coelha de branco, tomando cuidado para não passar por cima dos olhos, nariz e aqui a boca. Então, vou preencher aqui toda a carinha da coelha. Essa parte aqui, ó, não vou preencher com branco, porque isso aqui, ó, é uma faixa que tá com laço, ó, é uma faixa de cabelo aqui, ó, uma faixinha e um laço que tá aqui na cabeça da nossa coelha, tá? Então, vou preencher só a carinha dela de branco e já volto com vocês. Então, aqui eu já preenchi de branco. Aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas orelhas, ó, com o cinza, só de um lado do pincel. Eu vou fazer aqui o contorno, ó, embaixo do laço. Vou passando e já vou esfumaçando, ó. Esfrego bem o pincel. E vou tirando o excesso que eu coloquei em cima do risco. E vou esfumaçando aqui pra dentro. Essa parte aqui, ó, é a parte do olho, ela também é branca. Só que eu não pintei ela toda de uma vez pra não perder o risco. Aí, aqui, ó, já tá quase seco. Eu já posso passar aqui, ó, o branco. Ó, que aí eu já consigo ver aqui essa divisão. Passo aqui a parte branca. Ó, dá pra ver que ficou um fiozinho aqui, ó. Aqui tem um lado seco. E continuo o meu sombreado. Pouca tinta no pincel. Passo aqui perto da folha da cenoura. E vou esfumaçando para dentro do desenho. Ó, eu vou esfregando aqui, ó, até sumir o cinza que eu coloquei no meu pincel. Ele vai se misturando com o branco. Não vou deixar aquela marcação que eu vejo, onde tá cinza e onde tá branco, ó. Eu vou misturando bem, pra sumir todo o cinza do meu pincel.
ficar uma sombra bem clarinha. E aqui, ó, o olho, eu já posso preencher essa parte aqui embaixo, ó, de azul. Pode ser verde também. Vou preencher. E essa última parte do olho, a gente vai fazer por último com o preto. Ó, aqui ainda sobrou um pedacinho que é branco. Vou acertando aqui em volta do narizinho do coelho. Então, aqui, pessoal, é só terminar de contornar com o cinza. Esfumaçar bem. As patinhas dele vai ser a mesma coisa. Vou preencher as patas de branco e vou fazer esse contorno com o cinza e esfumaçar. Vai ser o mesmo processo, ó. Próximo do risco, aqui, ó, dos dedinhos, passo o cinza e esfumaço. Vou pegar um pouquinho do cinza, bem pouquinho, e vou passar aqui, ó, em cima desse traço aqui do olho, ó, bem de levinho, ó, dos dois lados, ó. Aqui e embaixo também. É bem de levinho, tá, pessoal? Não precisa colocar muita tinta no pincel, não, ó. Coloco e esfumaço. Ó, já tá bem esfumaçadinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá e vou dar uma esfumaçada aqui, ó, nas bochechas da coelhinha. Ó, peguei só a sujeirinha mesmo no pincel. E aqui, ó, bem de levinho. Pra ficar meio rosadinho, ó. Ok? Aí, agora, eu vou terminar esse olhinho aqui, fazendo o contorno com o zerinho e a tinta preta. Vou pegar aqui o zerinho, ó, e vou fazer em volta aqui, ó. Desse lado também. E aí, por último, a gente preenche essa parte aqui do meio. Ó, aqui. Aqui, ó, já posso fazer o traço. Alongo aqui, ó, na pontinha. Que já fica aqui um pelinho. Ó, puxo um pelinho pra cá e um pelinho pra cá. Ok? Aqui do outro lado vai ser a mesma coisa. Ó, já vou contornar aqui, ó. Contornar aqui o nariz. Contorno e preencho com preto. Então, eu vou terminar aqui, ó, preenchimento, vou fazer esse outro olho aqui, e aí a gente já faz essa parte. Essa parte aqui é simples, pessoal, só preencher aqui os dois dentinhos de branco,
Aqui eu vou passar um pouquinho de vermelho e iluminar com branco. E o fundo aqui, ó, posso estar preenchendo com o preto. Então, pessoal, aqui, ó, terminei de preencher. Preto, vermelho, aqui eu só passei um pinguinho de branco pra esfumaçar. E agora, vou fazer aqui um acabamento no olho. Vou pegar um fiozinho só de branco, ó, e vou passar aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Só pra dar um brilhinho nesse olho. E aí, com o cabinho do pincel zerinho, eu vou pegar a tinta branca e vou fazer pinguinho de luz. Ó, vou fazer um pinguinho aqui. E um pinguinho aqui mais em cima. Ó, um aqui e um mais em cima. Ok? Aqui no nariz também, ó, posso pegar aqui. Fazer uma leve sombrinha branca. E aí, aqui, a carinha do coelho tá pronto, né, da nossa coelha. Agora, vamos fazer esse lacinho. Esse lacinho, eu vou estar fazendo de duas cores. Vou fazer a parte de dentro dele em amarelo e essa parte aqui de fora vermelho. Então, essa faixa aqui, ó, eu vou subir vermelha, os dois lados eu vou preencher de vermelho, a parte maior do laço de vermelho e essa parte do dentro aqui, ó, a bolinha e essas duas partes eu vou preencher de amarelo, ok? Então, preenchi, ó, vermelho, amarelo aqui dentro. Essa parte aqui em cima, ó, não faz parte do laço, ó, que o laço só vem até aqui atrás da bolinha, ó. Sobe, fazendo esse movimento aqui, ó. Então, ele tá passando só por trás da bolinha. Então, isso aqui é um pedaço da cabeça. Então, eu passei o branco e fiz o contorno com o cinza. Agora, aqui o laço, ó, a parte de dentro, que eu fiz de amarelo, eu vou passar o caramelo, ó. E vou contornando, vou girando o meu pincel, ó, a tinta tá só de um lado do pincel, ó. Limpo o pincel, faço, ó, esfumaço, lavo o meu pincel e aí eu vou pegar um pouquinho de branco, ó, vou fazer uma luz aqui dentro, ó, tiro o excesso e faço uma luz com o branco. Vou pegar novamente o caramelo e vou contornar essa parte do laço, ó. Desse lado. Em toda a voltinha. Se você não tiver caramelo, você pode estar fazendo com laranja. Até o vermelho mesmo você pode usar para fazer esse contorno aqui no amarelo, ó. Contorno e esfumaço. Depois de esfumaçar, eu ainda vou passar um pouquinho do branco para iluminar. Então, passei, tiro o excesso, jogo um pouquinho, ó. Lavo meu pincel e aí pego um pouquinho do branco, ó, põe só uma pinceladinha e aí aqui, ó, giro o meu pincel pra tá esfumaçando aqui dentro. Depois eu pego novamente aqui o caramelo, ó, e vou fazer aqui, ó, risquinhos, como se fosse a dobrinha do tecido do laço, tá? Agora, a parte que eu pintei de vermelho, eu vou fazer a mesma coisa, vou esfumaçar, só que com uma cor mais escura, ó. No caso, eu estou usando o vinho.
passo e esfumaço. Passo aqui, ó, e esfumaço. E aqui onde sobe o laço, a mesma coisa, ó, vou passar desse lado, vou passar um pouquinho desse lado e vou escurecer bem aqui, ó, onde tá recebendo sombra, ó, porque a cenoura tá quase em cima, ó. Jogo um pouquinho e jogo pra cima. Então, pessoal, terminei aqui esse lado. Já fiz aqui o meu contorno do outro lado. E agora, ó, vou fazer uma cenoura. A cenoura, eu vou preencher o cabinho aqui, ó, as folhinhas de verde folha. Ó, só preencher, verde folha. Preenche todas, pode preencher todas de uma vez, ó. Em cada cenourinha, ó, já pega e já preenche todas essas aqui de uma vez. Aí, depois que eu preenchi com verde folha, eu vou pegar o verde musgo e vou passar em cada folhinha, ó, tinta só de um lado do pincel, ó. Giro e esfumaço. E aí, eu vou passar em cada folhinha que eu preenchi com o verde folha, ó. Vou passando e esfumaçando pro lado de dentro. Aí, depois que tiver todas esfumaçadas, vou pegar um pouquinho do branco para iluminar cada folhinha. Ó, termina aqui pertinho da cenoura. Aqui, cuidado para não invadir aqui a parte branca, ó. Ó, pintei toda essa parte, esfumacei com o verde musgo. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou fazer a luz com o branco. Agora, eu vou pegar, ó, um pinguinho de branco e vou colocar em cada pétalazinha, ó, da folha, ó. E vou esfumaçar, ó, fazendo uma luz aqui, ó, no meio de cada folhinha, ó. Esfumaça bem, mesclando bem aqui o verde, para ficar bem clarinho no meio de cada uma dessas folhas. Ó, aqui, mais para baixo. Ó, esfumacei. E agora eu vou preencher a cenoura com o amarelo ouro. Então, vou preencher toda a minha cenourinha aqui, ó. Pode preencher ela todinha com o amarelo ouro. Preenchi com o amarelo ouro, agora eu vou pegar o laranja e vou fazer o contorno aqui, ó. Tinta só de um lado do pincel. Eu vou passar, deixa eu aproximar mais aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, o contorno. E vou puxar com o pincel em pé, ó, pro lado de dentro, ó. Passo o contorno e puxo pra dentro da cenoura, ó. Passei, ó, girei, ó, aquela dobrinha que tava riscada, ó. Pra ela ficar meio assim com algumas nervuras, ó. Alguns risquinhos. Que se você olhar direitinho a cenoura, ela tem esses risquinhos, ó. Então, ó, com o pincel em pé, eu dou uma jogadinha, ó,
e deixo ela meio riscadinha. Aqui desse lado, ó. E eu não apago todo o amarelo, ó. Tem alguns cantinhos que fica mais amarelo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco com o pincel em pé. Ó, peguei tinta com o pincel em pé. Eu vou fazer ó, jogo. E aí, eu faço vai e vem, ó. Pra fazer uma luz meio riscadinha nessa cenoura, ó. Quero que fique meio riscado, ó, meio bagunçado, ó. Não quero que fique uma luz muito sombreada, ó. Quero que fique alguns risquinhos. Ó. Depois disso, eu ainda vou pegar o pincel zerinho, vou pegar a tinta sépia e vou fazer o acabamento nessa cenourinha. Vou pegar tinta, ó, bem na pontinha, ó, pouca tinta. E vou fazer um contorno bem fininho, bem de levinho. E aqui, ó, de baixo pra cima, eu vou riscar esse risquinho, ó, que tava aqui com o carbono, ó, eu vou pegar, ó, bem de leve, com a mão bem levinha, ó. Vou jogar pra dentro esse risquinho, ó. Venho de baixo, vou subindo e jogo, ó. Ok? Aqui, ó, faço alguns risquinhos, bem de leve. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Subo um risquinho, ó, e entro, ó. Pra fazer as nervurinhas da cenoura. Assim, ó. Ok? Pra ficar meio marcadinha assim, ó. Certo? E isso vocês vão fazer em todas as cenouras, do mesmo jeitinho. Primeiro o verde folha, depois o verde musgo, amarelo ouro, vem com laranja. Por último, faz a luz, depois por último com o zerinho e o sépia. Tá bom? Então, agora, ó, tem um monte de cenourinhas aqui que eu vou preencher todas, fazendo todo esse processo, tá bom? Aqui tem as patinhas do meu coelho, que eu já falei pra vocês, que é só preencher de branco e fazer o contorno com o cinza lunar. Então, eu vou adiantar essa parte. Vou fazer um pedacinho aqui também, ó, da terra que tá essa cenoura. E aí, depois eu já volto com vocês com o desenho finalizado, porque agora é só a cenoura e a terra que eu tenho aqui para finalizar depois das mãozinhas. Então, essa terra, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco do diluente, vou colocar aqui, ó, posso colocar aqui direto no meu pano, vou espalhar esse diluente aqui, ó, eu quis fazer bem próximo da barra, ó. Aqui, ó, a mãozinha dele termina aqui. Então, eu vou pintar até terminar onde começa essa costura, ó. Então, isso aqui tudo é uma terrinha, ó. Passo aqui o diluente. Aí, eu vou preencher com o marrom. E vou escurecer com o sépia. Ó, preenchi aqui de diluente. Agora, eu vou pegar o meu marrom. Ó. Vou passar aqui o marrom. E vou espalhar bem, ó. Quando tem diluente, um pinguinho da tinta já é o suficiente, ó. E você espalha bem. Então, aqui, ó, espalho o marrom. Cuidado aqui, ó, que aqui ainda é um pedacinho da mão. Fazer o cantinho. E vou fazer em cima da borda de onde tá a costura aqui da minha barra do avental. Ó, passo o marrom, deslizo bem.
Esfumaço bastante. Não precisa de tanta tinta, porque tem o diluente. E aqui, ó, vou deixar ele todo na mesma direção. Terminando com o marrom, eu vou pegar o sépia e vou escurecer assim, ó, mais perto das cenouras. Eu coloco nos cantinhos e esfumaço. Bem próximo do desenho, deixa mais escuro com o sépia, e mais distante do desenho, deixa só o marrom, ok? Então, agora, pessoal, eu vou finalizar o meu desenho, tá? Vou terminar todas as minhas cenourinhas, terminar a patinha da minha coelhinha, e já volto mostrando como ficou o meu avental. Então, pessoal, já terminei todas as minhas cenourinhas. E para finalizar, vou pegar o pincel zerinho e a tinta cinza lunar e fazer aqui os bigodes da nossa coelhinha, ó. Só pegar e fazer um risquinho com a mão bem leve, ó. Pega e puxa, passando por cima do desenho, ó, que esse bigodinho tá pegando por cima do desenho. Então, aqui desse lado eu já fiz, já finalizei. Agora, eu vou mostrar o desenho todo para ver como ficou. Então, pessoal, o nosso avental ficou assim, ó. Desenho bem na barra. Olha só que gracinha. Várias cenourinhas. O meu avental é de algodão cru. Aí, você pode estar fazendo o seu aí de Oxford também. Um outro tecido. E essa foi a nossa oficina de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Aí você não perde o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima!